Bem-vinda, bem-vindo ao 365 Dias com a Bíblia. Hoje é o dia 28 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Respire fundo, aquiete o coração e vamos caminhar juntos pela palavra de Deus. A nossa jornada de hoje vai ter 4 momentos bem especiais. Primeiro, a gente vai lá para o Egito acompanhar um reencontro tenso entre José e os irmãos dele. Depois, vamos encontrar um pouco de paz no Salmo 27, que é uma declaração de confiança incrível. Na sequência, Jesus vai nos ensinar o que realmente importa, sabe? A pureza do coração. E para fechar, o catecismo vai nos ajudar a entender o que significa, na prática, crer em um único Deus. Vamos lá? Bom, nossa primeira parada de hoje é lá no livro de Gênesis. E o cenário, olha, é de puro desespero. A fome está castigando a terra e os filhos de Jacó não têm outra saída a não ser ir para o Egito comprar comida. O que eles nem imaginam é que o governador todo-poderoso que controla os estoques de grãos é ninguém menos que José, aquele irmão que eles venderam como escravo anos atrás. O palco está todo montado, sabe, para um dos reencontros mais tensos e dramáticos de toda a Bíblia. Então, o momento chega. José vê os irmãos e, na hora, ele reconhece todo mundo. Mas eles não fazem a menor ideia de quem é aquele homem. Em vez de simplesmente se revelar, ele joga duro. Ele acusa. Vocês são espiões. Nossa, por que essa dureza toda, né? Mas veja bem, o que José quer não é vingança, é transformação. Ele está testando os irmãos, querendo ver se eles mudaram, se o coração deles sentiu o peso do que fizeram. E que teste, hein? O plano de José é muito bem pensado, cheio de significado. Ele faz o seguinte: mantém Simeão como prisioneiro e exige que eles voltem com Benjamim, o outro filho de Raquel, o irmão mais novo que ele mal conheceu. Com essa jogada, José força a família inteira a encarar o passado de frente. E mais, a valorizar o irmão que ainda estava com eles. A honestidade de todos eles está sendo colocada à prova. E olha só, o teste começa a dar resultado. A pressão é tanta que aquela culpa que estava enterrada há anos vem com tudo para a superfície. Eles começam a conversar entre si em hebraico, achando que o governador egípcio não entende nada, e acabam admitindo: a gente é culpado. Pela primeira vez, eles ligam o sofrimento que estão passando agora com a crueldade que fizeram com José lá atrás. É um momento, uau, de profunda autorreflexão. Mas a história não para por aí. Na viagem de volta para casa, mais uma surpresa, e essa é bem desconcertante. Eles abrem os sacos de grãos e encontram o dinheiro da compra todo lá dentro. Pra gente que sabe da história, isso é um sinal da bondade de José, né? Mas para eles é assustador. Eles se perguntam: o que é isso que Deus fez com a gente? Eles sentem que tem algo maior acontecendo, que não é só um governador egípcio, mas talvez o próprio destino os perseguindo. Quando eles finalmente chegam em casa, o drama fica ainda mais pesado. Jacó, que nunca superou a perda de José, se recusa terminantemente a deixar Benjamim ir. Ele desabafa: vocês me deixaram sem filho nenhum. A dor dele é quase palpável, sabe? Ele prefere que todos passem fome a arriscar perder o único filho que restou da sua amada Raquel. A família chega num impasse terrível. Só que a fome não espera, né? E é aí que Judá toma frente. Ele faz um discurso muito comovente, se oferecendo como garantia pela vida de Benjamim. Ele promete assumir a culpa para sempre se alguma coisa acontecer com o menino. Isso mostra uma transformação enorme no Judá. Diante disso, Jacó finalmente cede. E lá vão eles de volta por Egito, onde recebem um convite para ir até a casa de José, o que só serve para aumentar ainda mais o mistério e o medo que eles estão sentindo. Nossa, depois de tanta tensão e incerteza nessa história de José, o Salmo 27 chega como um verdadeiro alívio, um contraponto poderoso. É um hino de confiança total em Deus, sabe? Mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Vamos ouvir juntos essa linda declaração de fé? E o Salmo já começa com uma das frases mais fortes de toda a Bíblia. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem eu vou temer? Pensa só um pouquinho nisso. Se Deus é a luz que ilumina o caminho e a força que nos salva, que espaço sobra para o medo? Isso não quer dizer que as dificuldades não existam, claro que não. Mas é uma declaração de que com Deus do nosso lado, a escuridão e o perigo perdem a força. E essa confiança não é para qualquer probleminha, não. O salmista vai além. Mesmo que um exército inteiro me cerque, o meu coração não vai temer.
A imagem aqui é de uma ameaça gigantesca e esmagadora, e mesmo assim a fé continua firme. O que isso nos ensina? Que a verdadeira segurança não está em não ter problemas, mas em ter a presença de Deus bem no meio deles. E se o medo vier daquele lugar mais profundo do abandono, o salmista toca nessa ferida. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ele vai direto no ponto da nossa necessidade de pertencer, de ser amado. A mensagem é muito clara. O amor de Deus é mais profundo, mais seguro do que qualquer amor humano. Com ele, ninguém nunca está de verdade sozinho, desamparado. O salmo termina com um conselho que é ao mesmo tempo prático e muito encorajador. Espere no Senhor e tenha bom ânimo. E olha, esperar em Deus não é ficar de braços cruzados sem fazer nada. É uma espera ativa, sabe? Cheia de coragem, de força, alimentada pela certeza de que Deus é fiel e que vai agir na hora certa. É um chamado para a gente cultivar essa resiliência que vem da fé. Muito bem. Agora a gente sai do Antigo Testamento e dos Salmos e dá um salto direto para os ensinamentos de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. E aqui o foco muda completamente. Agora a gente olha para dentro. Jesus nos desafia a ir além das aparências e a entender o que de verdade nos torna puros ou impuros diante de Deus. A cena toda é um debate com os fariseus e mestres da lei sobre as tradições deles, como, por exemplo, a de lavar as mãos de um jeito todo ritual antes de comer. Mas Jesus, pega essa conversa e leva para um nível muito, mas muito mais profundo. Ele basicamente diz que eles estão focados na coisa errada. A contaminação de verdade não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Com isso, ele vira de cabeça para baixo toda a ideia que eles tinham de pureza. Tá, mas então, o que contamina uma pessoa na visão de Jesus? A lista que ele dá é bem direta e até um pouco desconfortável de ouvir. Não são regras sobre comida ou rituais externos. São as intenções e as atitudes que nascem de um coração que não está bem. Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Jesus nos ensina que a verdadeira batalha espiritual acontece aqui, dentro, no campo do nosso coração. Depois da leitura da palavra, ouvimos agora o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 222 a 231, como síntese da fé vivida e transmitida pela Igreja. Hoje o foco no primeiro e mais fundamental de todos os artigos da nossa fé, a crença em um único Deus. Acreditar que existe um só Deus não é só uma ideia filosófica, não. Isso transforma completamente o nosso jeito de viver. O Catecismo mostra 5 consequências práticas disso. Nos leva a conhecer a grandeza de Deus, a viver em ação de graças, a reconhecer a dignidade de todas as pessoas, a usar as coisas criadas de um jeito bom e, por fim, a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Ou seja, a fé molda a nossa vida inteira. Essa crença fundamental tem sua raiz naquela oração que é o coração da fé de Israel, o Shema. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é muito mais do que dizer que existe só um número 1, sabe? É uma declaração de lealdade total. Se Deus é o único, isso significa que ele não tem concorrentes e merece toda a nossa devoção. É o alicerce de tudo. Mas aí fica a pergunta, como a gente pode conhecer esse Deus que é único? Santo Agostinho nos deixou uma frase simplesmente genial sobre isso. Se você o compreendesse, ele não seria Deus. O que isso quer dizer? Que mesmo que Deus se mostre pra gente, ele sempre, sempre vai ser muito maior do que a nossa cabeça consegue entender. Fé não é ter todas as respostas na ponta da língua, mas é confiar naquele que é a resposta para tudo, mesmo quando a gente não entende nada. E a gente termina com as palavras de Santa Teresa de Jesus, que resumem de um jeito perfeito essa confiança toda. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, só Deus basta. Num mundo que vive mudando, cheio de ansiedade, essa oração é como uma âncora. Ela nos lembra que quando temos Deus, nós temos tudo o que realmente importa. Ele é a nossa paz. Hoje caminhamos por Gênesis 42 e 43, Salmo 27, Mateus 15, versículos 1 a 20, e os parágrafos 222 a 231 do Catecismo da Igreja Católica. Se esta leitura te ajudou, inscreva-se no canal para continuar conosco amanhã, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer o coração na fé. Nos vemos no próximo dia da nossa jornada.